No cenário em constante mudança da guerra na Ucrânia, as linhas de frente são um reflexo tanto de progresso quanto de perigo. Hoje, ao analisarmos os últimos desdobramentos, somos atraídos para uma narrativa que ecoa as complexidades e as realidades cruas do conflito. Nossa jornada começa na região de Donetsk, um nome que se tornou sinônimo de guerra implacável e um testemunho da resiliência humana. Aqui, as forças russas fizeram avanços notáveis, assegurando o território pouco a pouco. A vila de Selampol, outrora um assentamento tranquilo, agora se encontra sob controle russo, um ganho estratégico que pode alterar o tabuleiro de xadrez da guerra. Perto dali, Tarak-Ivka se torna outro ponto focal, enquanto tropas russas avançam, capturando vários quilômetros de terra. Este movimento, embora pequeno em distância, pode significar uma estratégia mais ampla, que busca aplicar pressão em posições-chave ucranianas, como Konstantin-Ivka. No entanto, a pergunta permanece: esses ganhos se transformarão em uma ofensiva sustentada ou são vitórias passageiras em uma batalha prolongada? À medida que nos movemos para o norte, relatórios de várias fontes, incluindo o jornalista Julian Ehricke, sugerem novos avanços russos. Na área de Chivyar, os russos avançaram, capturando cerca de 500 metros quadrados em um distrito da cidade. A batalha aqui é feroz, ecoando a intensidade de conflitos passados, como Mahmud. A narrativa em Chivyar é de antecipação, com cada avanço sendo examinado e cada escaramuça adicionando à tapeçaria da guerra. O conflito se arrasta há quase um ano, desafiando expectativas de uma resolução rápida. Em vez disso, ele se desenrola em explosões esporádicas de violência. Um ciclo de ataque e contra-ataque que deixa ambos os lados presos em um impasse sombrio. Movendo-se mais para o coração do conflito, encontramos a região de Ivanka, que atravessa a fronteira entre Donetsk e Luhansk. Aqui, as forças russas fizeram outro avanço, avançando vários quilômetros, mas o significado estratégico desse movimento permanece obscuro. É um avanço genuíno ou apenas uma correção no mapa, uma clarificação de posições há muito mantidas? A névoa da guerra obscurece a verdade, deixando-nos a imaginar se esses movimentos são um prelúdio para algo maior ou simplesmente um reflexo do caos que define este conflito. Ao voltarmos nossa atenção para os avanços ucranianos, o quadro muda novamente. Nas últimas semanas, as forças ucranianas lançaram contra-ataques, particularmente na área a oeste do rio Oskil. A cidade de Dorna se torna um símbolo de resiliência, enquanto as tropas ucranianas reentram em suas partes ocidentais, recuperando terreno através de pura determinação e acumen estratégico. Além das batalhas imediatas, a região de Belgorod emerge como um ponto de tensão. Operações ucranianas aqui têm encontrado forte resistência, enquanto forças russas, aparentemente preparadas para uma ofensiva, contra-atacam com artilharia e ataques de drones. A narrativa aqui é de antecipação, enquanto operadores de drones e sistemas de artilharia jogam um jogo mortal de gato e rato, deixando ambos os lados em um equilíbrio precário. Ao nos aprofundarmos nas intricadas operações, emerge uma questão mais ampla. O que impulsiona esses avanços e contra-ataques implacáveis? É uma busca por controle territorial, uma demonstração de poder militar ou algo mais profundo? Uma afirmação de identidade e soberania frente à adversidade? Essas são as perguntas que permanecem nas mentes daqueles que assistem de longe, buscando entender um conflito que desafia explicações fáceis. E assim a história se desenrola, uma tapeçaria complexa tecida a partir dos fios da ambição humana, resiliência e a marcha incessante da história. Ao navegarmos pelo cenário em mudança da guerra, somos lembrados do espírito duradouro daqueles que estão na linha de frente, suas vidas entrelaçadas com o destino das nações. Neste enredo em constante evolução, somos deixados com uma pergunta instigante: qual será o legado deste conflito e como ele moldará o mundo em que habitamos? Ao ponderarmos essas questões, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, a curtir, se inscrever e interagir com as histórias que definem nossos tempos. Fique atento para mais atualizações e até a próxima vez, cuide-se e continue questionando o mundo ao seu redor.
À sombra do conflito, o espírito humano frequentemente encontra suas expressões mais profundas. À medida que continuamos a desvendar as complexidades da guerra na Ucrânia, as regiões do norte atraem nosso foco. Aqui, a luta não é apenas por território, mas pela própria essência de sobrevivência e identidade. A fronteira entre as regiões de Donetsk e Luhansk é um testemunho desta luta contínua, onde cada centímetro ganho ou perdido pode inclinar a balança em uma batalha que consumiu tanto terras quanto vidas. Os avanços russos neste setor são recebidos com escrutínio, à medida que a névoa da guerra encobre a verdadeira natureza desses movimentos. São eles indicações de uma nova ofensiva ou meros ajustes no campo de batalha em constante mudança? Nesta incerteza, ambos os lados se preparam para o que pode vir a seguir, sabendo que as apostas são mais altas do que nunca. Voltando para o lado ucraniano, o espírito de contraofensiva brilha intensamente. A cidade de Dorna, um ponto focal dos esforços recentes da Ucrânia, se mantém como um símbolo de desafio. As forças ucranianas, através de manobras calculadas, retomaram partes desta cidade, provando que determinação e estratégia podem superar até as probabilidades mais assustadoras. Este contra-ataque não é apenas uma manobra militar, mas uma mensagem ao mundo. A Ucrânia não será facilmente subjugada. No entanto, à medida que as vitórias são celebradas, novos desafios surgem, particularmente na região de Belgorod, onde as operações ucranianas enfrentam resistência formidável. Os russos, bem preparados e estrategicamente posicionados, responderam com uma mistura de bombardeios de artilharia e guerra de drones, um testamento aos elementos tecnológicos e táticos que definem o combate moderno. Os céus acima de Belgorod são um campo de batalha por direito próprio, onde drones desempenham um papel crucial, oferecendo tanto capacidades de reconhecimento quanto de ataque. À medida que a poeira da batalha assenta, somos levados a ponderar sobre as motivações por trás desses movimentos. É uma busca por domínio estratégico ou correntes mais profundas impulsionam este conflito? As respostas podem residir nos corações e mentes daqueles que lutam, indivíduos que se tornaram parte de uma narrativa muito maior do que eles mesmos. Cada avanço, cada recuo, fala a uma luta mais ampla, uma que ressoa com os temas de liberdade, identidade e o espírito humano indomável. No pano de fundo dessas batalhas, outra história se desenrola, uma de controvérsia e intriga na área de Susa. Aqui, um ataque a um gasoduto russo acendeu tensões, com ambos os lados trocando acusações. A Rússia alega que foi um ataque ucraniano, enquanto a Ucrânia retruca com alegações de uma operação de bandeira falsa russa, projetada para minar um acordo de cessar-fogo frágil. Este acordo, que visava interromper ataques à infraestrutura crítica, era um vislumbre de esperança em uma guerra marcada pela destruição. No entanto, com este último incidente, essa esperança pende na balança, presa em uma teia de acusações e manobras geopolíticas. As implicações deste ataque se estendem além do imediato, tocando em temas mais amplos de diplomacia e confiança, ou a falta dela. Em um mundo onde a informação é tanto uma arma quanto a artilharia, as narrativas são cuidadosamente elaboradas, cada lado buscando influenciar a opinião internacional e ganhar vantagem. O ataque ao gasoduto não é apenas um ato de guerra, mas uma jogada estratégica em um jogo maior de percepção e influência. Neste drama em desenvolvimento, somos lembrados da fragilidade da paz e da facilidade com que ela pode ser destruída. O caminho para a resolução, se é que existe, está repleto de obstáculos. Cada um potencial gatilho para uma maior escalada. Ao considerarmos o futuro, somos deixados com uma pergunta instigante. Em um conflito definido por tensões tão enraizadas, a paz é uma meta realista ou é um sonho fugaz, constantemente fora de alcance? Como a narrativa continua, convidamos você a viajar conosco, a explorar as histórias que moldam nosso mundo. Curta, inscreva-se e envolva-se com o conteúdo que busca iluminar as complexidades de nossos tempos. Até nos encontrarmos novamente, permaneça curioso e continue buscando a verdade. À medida que nos aprofundamos na intricada teia da guerra na Ucrânia,
encontramos um cenário entrelaçado de manobras estratégicas, resiliência humana e a constante presença da incerteza. Os recentes desdobramentos na região de Susa, com o controverso ataque a um gasoduto russo, não apenas intensificaram o conflito, mas também destacaram o equilíbrio delicado de poder e diplomacia. Este incidente, carregado de acusações mútuas, serve como um microcosmo do conflito mais amplo, um reflexo da desconfiança e animosidade que alimentam esta guerra. As alegações de uma operação de bandeira falsa, destinada a desacreditar a Ucrânia no cenário global, destacam até que ponto cada lado está disposto a ir para influenciar a opinião internacional e afirmar sua narrativa. No meio deste jogo de xadrez geopolítico, o elemento humano permanece central. Os indivíduos pegos no fogo cruzado, os soldados nas linhas de frente e os civis enfrentando as dificuldades da guerra incorporam a resiliência e tenacidade que definem este conflito. Suas histórias, muitas vezes ofuscadas por análises estratégicas e relatórios militares, nos lembram do custo pessoal da guerra. Cada avanço e recuo não é apenas uma linha em um mapa, mas um capítulo nas vidas daqueles que lutam e daqueles que aguardam pela paz. As implicações mais amplas da guerra na Ucrânia se estendem além das fronteiras imediatas do conflito. Enquanto as nações observam de longe, as lições desta guerra são dissecadas e debatidas. O papel da tecnologia, desde drones até a guerra cibernética, sublinha a natureza evolutiva do combate moderno. Entretanto, a resiliência do espírito humano, a coragem de enfrentar adversidades esmagadoras, oferece uma lição atemporal de perseverança. No entanto, à medida que navegamos pelas complexidades deste conflito contínuo, uma pergunta surge em destaque: o que o futuro reserva para a Ucrânia e seu povo? Em uma guerra marcada por linhas de frente em mudança e reviravoltas imprevisíveis, o caminho para a paz parece ilusório. O potencial para uma escalada está sempre presente, com cada escaramuça carregando o risco de uma confrontação mais ampla. A diplomacia permanece um distante farol de esperança, ofuscada pela imediaticidade dos engajamentos militares e pela urgência das decisões táticas. Nesta narrativa em constante evolução, encontramo-nos em uma encruzilhada, onde as escolhas feitas hoje moldarão o futuro de uma nação e seu povo. As apostas são altas, e o mundo observa com expectativa, consciente de que o desfecho deste conflito reverberará muito além das fronteiras da Ucrânia. Ao concluirmos esta exploração da guerra na Ucrânia, convidamos você a refletir sobre as histórias e temas que emergiram. Em um mundo repleto de divisão e conflito, a necessidade de compreensão e empatia nunca foi tão grande. Encorajamos você a se envolver com essas narrativas, a buscar as verdades que se escondem sob a superfície e a considerar o papel que cada um de nós desempenha na formação do futuro. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Enquanto continuamos a registrar os eventos em desenvolvimento, esperamos que você permaneça conosco, compartilhando as histórias que iluminam nosso mundo. Curta, inscreva-se e mantenha-se engajado com o conteúdo que desafia perspectivas e promove o entendimento. Até a próxima vez, cuide-se e continue questionando, continue explorando e continue buscando as histórias que definem nossos tempos.